bênção, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que estamos começando o AD News Jovem, um programa especial. A cada dia, um tema diferente para o nosso crescimento espiritual e para toda a juventude que está nos acompanhando neste momento. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Você também nos acompanha através das redes sociais. Acesse www.redebrasiloficial.com.br. E abrilhantando o programa de hoje, estamos recebendo aqui os jovens da Casa do Senhor Jesus, da Assembleia de Deus, sob a presidência do pastor Ailton José Alves. Sejam todos bem-vindos, à paz do Senhor Jesus. Amém. E hoje recebendo um casal mais do que especial, o evangelista Fábio Benício, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão Manassés, a paz do Senhor também, a nossa querida plateia de jovens, né? A gente fica mais jovem quando está num ambiente assim. Também saudando toda a audiência, todos os que estão em casa, os internautas, enfim, todos aqueles que amam a Rede Brasil e prestigiam a nossa programação. Quero dizer que é uma alegria, um prazer estar aqui, agradecer a Deus esta rica oportunidade e também ao nosso amado pastor Ailton, né, pela confiança de estarmos aqui. E hoje eu estou feliz também de estar do lado da minha amada, né, da minha esposa. Por isso que o senhor está sorrindo. Estou bem feliz. Irmã Milene Barbosa, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmão Manassés, também estou muito feliz. Como o meu esposo falou, não é uma plateia de jovens lindos e abençoados e é uma alegria poder estar aqui participando. Quero agradecer ao nosso Deus por essa oportunidade e também ao nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela confiança e a Rede Brasil pelo carinho que sempre tem conosco. A irmã Milene faz parte da equipe da irmã Judite Alves? Sim. Na sexta-feira. A mulher e seus desafios. Isso, eu participo na sexta-feira. Benção. E o pastor também já está acostumado aqui a apresentar o programa Deus Fala ao Coração. É toda terça agora, pastor? Às terças-feiras é um privilégio, né? Estar aqui, o Deus Fala ao Coração tem sido um canal de bênção para muitas vidas. E também o AD News Jovem, né? Que hoje a gente está participando aqui e vendo que também é de grande relevância para a vida dos jovens da igreja. Sempre estamos aqui nas terças e quando o pastor precisa também a gente vem no rádio dar uma palavra, uma singela palavra, aquela pequena contribuição que a gente dá no rádio também. Amém. E estamos recebendo também aqui, fazendo parte da equipe de louvor, o presbítero, cantor, compositor, ganhador de almas, né? Josafá Souza, a paz do Senhor Jesus. Amém, irmão Manassés. É um privilégio estar aqui participando desse programa, estar aqui junto com os jovens, né, do Tempo Central, a equipe de louvor que faz parte do Congresso de Jovens, está ao lado do evangelista Fábio Benício, nosso amigo, sua mãe digna esposa. E eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui, agradecer também ao nosso mãe digno pastor, que sempre nos permite estar não só nesse programa, mas também sempre que posso, estou no Deus Fala o Coração, aperreando o pastor Fábio Benício, é uma bênção do céu. Evangelista, o senhor que foi um jovem dedicado na obra do Senhor desde a sua juventude, qual a diferença que o senhor vê daquela época para os dias de hoje, em relação à juventude? Veja bem, eu entendo que cada geração tem os seus próprios desafios. Por exemplo, a gente olha para o tempo do profeta Daniel, ele viveu em uma época em que Babilônia era a grande potência mundial, era um ambiente de grande paganismo, né? E os seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, estiveram em um momento que precisaram se decidir, né, em servir a Deus e não se prostrar diante da idolatria daquele tempo. Na minha época de jovem, que não faz muito tempo, diga-se de passagem, né? Faz poucos anos, eu tinha os meus próprios desafios. A minha geração tinha as suas próprias tentações, tinha as novidades daquela época, as tendências daquela época, porque sempre aparecem coisas novas, né? O mundo, ele gira em torno de novidades para atrair o jovem, para envolvê-lo. Então, no meu tempo, obviamente, havia já muita coisa que tentava tirar a gente da presença de Deus, que tentava nos seduzir, que tentava nos tirar do projeto de Deus, mas nós procurávamos estar na presença de Deus orando, buscando, se fortalecendo entre os jovens também, porque eu entendo que um jovem, quando ele tem compromisso com Deus, ele ajuda outro jovem a vencer, ele não vence sozinho, né? Foi assim com Daniel, com seus amigos.
Então, no meu tempo, não é, já existiam algumas coisas, mas esta época eu considero que os desafios são maiores do que no meu tempo. Por quê? A gente vive no advento da internet, né, das redes sociais. É outro mundo, né? É outro mundo, a era da informação. Antes nós tínhamos uma noção das coisas, mas não como hoje. A gama de conhecimento, até mesmo de entretenimento, as opções são muitas. No meu tempo eram poucas, era mais reduzido. Mas hoje eu considero um pouco mais difícil para o jovem e isso também nos impulsiona a dizer que o jovem desse tempo ele precisa empreender um sacrifício maior para servir a Deus. O engajamento da senhora na obra do Senhor Jesus também foi desde muito cedo, desde muito jovem? Sim, desde a minha infância, né? Eu não nasci num lar evangélico porque quando meus pais aceitaram Jesus eu já tinha acho que uns 2, 3 anos, se não me foge a memória. Então é como se sempre eu tivesse sido crente, porque desde muito cedo eu tive que ser envolvida, eu digo tive que ser, porque desde a infância eu inclusive assumi, por exemplo, para o irmão ter uma ideia e os jovens que aqui estão, uma classe de escola dominical, porque o primeiro campo que meu pai foi há 30 anos atrás, né, tinham quase irmãos, então meu pai fazia uma classe única de escola dominical, mas aí Jesus foi salvando e aí meu pai começou a ensinar os adultos e a minha mãe que ensinava as crianças foi ensinar aos adolescentes e aos jovens. Então, coube a mim a responsabilidade, eu tinha nessa época uns 9 anos de idade, de ser a professora da classe infantil. Então, a minha mãe, ela me ensinava, ela recortava comigo as figuras, ela me ensinava a hora de apresentar a figura, me ensinava corinhos. Então, desde muito pequena que eu não só servia a Jesus assim no banco, mas eu acabei absorvendo responsabilidades por amor ao trabalho do Senhor e pela necessidade que nos era imposta naquele momento, né? Porque não tinha com quem contar. E eu, desde pequena também, que eu entreguei minha vida a Jesus, né? Eu lembro disso, do compromisso, do temor que eu tinha a Deus na minha infância. E na minha adolescência, na minha juventude, também não foi diferente, né? Eu só não dirigi círculo de oração, eu trabalhava na época, estudava, e nem fui porteiro da igreja, né? E nem, claro, pastor, nem diácono, nem auxiliar. Mas trabalhei com jovens, trabalhei com adolescentes, trabalhei com criança. E como meu esposo falava, eu só tenho boas recordações dessa fase, desse momento da minha vida, né? Eu não consigo me imaginar se eu não tivesse vivido o que eu vivi. Eu não seria eu, né? A minha história na obra de Deus, na casa do Senhor, o amor que eu aprendi a nutrir pela obra do Senhor é algo que para mim não tem preço, não dá para colocar preço. É tudo que eu tenho, é a minha herança, é a minha riqueza mais valiosa e é essa herança, essa riqueza que eu pretendo, com a graça de Deus, passar para os meus filhos. Os jovens passam por muitos conflitos, é uma fase difícil. E tanto as gerações passadas como as de hoje sempre vão viver esses mesmos conflitos. Como é que o senhor fazia para atravessar estes momentos difíceis? Olha, Manassés, a juventude é um momento de definição para a gente, não é? É onde nós estamos lançando as bases do nosso futuro. Então, vem muitas expectativas, não é? Onde eu vou trabalhar? Quanto eu vou ganhar? Com quem eu vou casar? São muitas as perguntas. Casa ou apartamento? Casa ou apartamento? Quantos filhos? Não é? Então, tudo isso nos vem à mente. Então, o jovem tem a questão da administração do seu próprio corpo, tem a sua questão hormonal, tem a sua carência afetiva, enfim, tem um conjunto de coisas que ele precisa ter equilíbrio para lidar com isso, né? Então, quando eu me sentia assim, muito preocupado, às vezes procurava uma pessoa de mais experiência, um líder, um obreiro, às vezes era um professor de escola dominical, às vezes era um diácono da igreja, um presbítero, o próprio pastor, né? E eu ia conversar, eu queria conversar. E eu fazia essa mesma pergunta que você está me fazendo. Como foi que o senhor venceu, não é? O que é que o senhor fazia? E cada um tinha a sua própria realidade, mas o princípio era sempre o mesmo. Eu corria para os pés do Senhor, né? Porque os questionamentos, eles vêm. As perguntas, até mesmo as crises que o jovem vive, às vezes
A gente está na igreja, cantando, orando, tocando, mas está aquela guerra na mente da gente. Uma verdadeira batalha, não é? Então, o que é que o jovem deve fazer nesse momento? Primeiro, não se desespere, porque todo mundo que antecedeu você na vida passou por isso que você está passando, não é? Segundo, põe a cabeça no lugar. Não tome nenhuma decisão precipitada, porque decidir quando se está confuso, a decisão com certeza vai ser bem tomada. A pessoa vai agir impulsivamente e vai tomar uma decisão impensada. Terceiro, vá para a oração. Buscar o Senhor, porque a oração, Manassés, ela nos ajuda, ela nos auxilia a nos alinhar com a vontade de Deus. Né? A gente orando, a gente começa a sentir paz. É o divã de Deus. É o divã de Deus. Né? Deus começa a tratar a gente no nosso conflito, né? Eu me lembro de vários momentos que eu passei e quando ia para a oração, quando corria para o altar, sentia aquela paz de espírito, né? Sentia aquela tranquilidade e às vezes a orientação de Deus ela vinha de uma forma muito clara, né? Nós somos pentecostais. Eu, quando jovem, eu queria logo que Deus usasse um vaso, como a gente diz, né? Deus usa um profeta e vem aqui falar comigo. Mas isso nem sempre acontece. Às vezes a orientação de Deus vem de uma forma tão sutil. Às vezes ela vem de uma forma tão, até mesmo tímida, né? Mas daqui a pouco começa a se descortinar diante de nós o que Deus quer para a vida da gente. Então isso acontecia muito, de estar ali meio preocupado, angustiado. Não é? Às vezes o recurso era pouco, sem dinheiro, numa prova tremenda, né? Às vezes andando de carona com os amigos, dividindo, na época da gente era vale transporte. Era o vale. Eles não sabem o que é isso, eles não sabem o que é isso. Conhece o que é um isso vale é do transporte. tempo deles, né? Então às vezes a gente trocava um com o outro, dividia para poder ir para a igreja, mas quando estava na oração, Deus tranquilizava o coração e muitas vezes Deus falava também, né? Usando os pregadores. E a gente ali se alegrava junto, chorava junto e os conflitos passavam, se dissipavam na casa de Deus, na presença de Deus. Eu acho que é o caminho de todo jovem, né, irmã Milene? É estar na presença do Senhor Jesus, trabalhando envolvido, já que o nosso tema de hoje é o jovem cristão e o envolvimento na obra do Senhor Jesus. Nada melhor do que procurar, como o nosso evangelista falou, os mais velhos, ou até mesmo os jovens. Vamos à casa do Senhor, vamos ao circo de oração, vamos a uma oração de campanha. É esse o caminho? Sim. E quanto mais a gente se envolve na obra de Deus, mais a gente aprende a amá-la, né? É constante, assim, eu escuto e recebo às vezes até perguntas de pessoas que dizem assim: irmã, eu não tenho vontade de orar, ou eu não tenho vontade de ir para a igreja, ou eu não tenho vontade de ler a Bíblia. E eu sempre digo, parece assim um paradoxo, sei lá, mas eu sempre digo: ore sem vontade de orar, leia a Bíblia sem estar com vontade de ler e vá à casa de Deus, mesmo que não esteja com tanta vontade de ir. Porque é uma guerra. É né? verdade. O cristão, ele vive uma guerra. É carne contra espírito, é a luz contra as trevas e quem mais você alimentar e fortalecer vai vencer. Né? Se você só alimenta a carne, infelizmente, é como diz, Jesus é educado, né? Ele não está empurrando a porta do coração de ninguém, ele está batendo e pedindo oportunidade, espaço. Eu quero cear, eu quero entrar, eu quero lhe dar alegria. Cabe a você abrir a porta do coração. Então, na vida espiritual é da mesma forma. O Espírito, a Bíblia diz em Isaías que será derramado sobre o sedento. É sobre quem tem sede, não é? Não é do nada eu vou estar um dia sentada e sem querer Jesus vai me encher e vai me dar isso ou aquilo. Não, é preciso uma busca. A vida espiritual é um caminho difícil. Quem vive de oba-oba ainda não entendeu o caminho da cruz, não é verdade? Porque seguir a Jesus é fazer o que ele disse. Se alguém quiser seguir após mim, tem alguns passos a dar, tem algumas decisões aí a se tomar. Primeiro, negue-se a si mesmo, que é uma coisa dificílima de se fazer. Tome a sua cruz. Eu tomei a minha por você. Agora tome a sua cruz para me seguir. E siga-me. É isso que tem que fazer. E é como diz a Bíblia, sentar-se silencioso e suportar o jugo da mocidade, porque não é fácil,
Eu posso falar porque eu vivi, né? Ele fala também do que ele viveu. Não é fácil esperar, saber o tempo de parar, saber o tempo de agir, porque caminhar com Deus envolve isso. Tem um tempo, para todo tempo há um propósito. Tem o tempo da espera, tem o tempo da ação. E enquanto espera, ore. É como diz, né? Não espere sentado, espere orando, porque a partir da oração, Deus vai lhe direcionando para o próximo passo. Evangelista, irmã Milene, acho que a nossa plateia está ansiosa aqui para fazer pergunta para os senhores. Quem? Paz do Senhor, meu nome é Jadiel, faço parte da área 1 e a minha pergunta é para o evangelista Fábio. Evangelista, nós como jovens temos muitas dificuldades com relação a gerir o tempo, né? Eu, por exemplo, trabalho, estudo, faço faculdade, curso e ainda tem que sobrar tempo para fazer as tarefas da igreja. De que forma nós, enquanto jovens, podemos sempre, a cada vez mais, nos gastar na obra de Deus? Jadiel, isso tem a ver com a mordomia do tempo, né? O apóstolo Paulo, ele diz aqui em Efésios 5,16, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A gente tem que ter uma noção do tempo, em que aspecto? O tempo é precioso, não posso perdê-lo com bobagem, não é, com coisas fúteis, eu tenho que investir meu tempo no que interessa, eu tenho que ter prioridades para a minha vida, porque o jovem ele tem que ter também um projeto de vida, o jovem cristão ele tem que saber procurar primeiro de Deus, não é, orientação quanto ao que ele quer para a vida e começar a focar nisso aí, né? Agora, a gente sabe que a rotina de quem estuda, trabalha, faz faculdade, não é brincadeira. É pesado, a pessoa chega em casa só mesmo, né? Um caco, chega cansado, mas o que é que se pode fazer? Invista o tempo que você tem disponível. Veja só, se você trabalha a semana toda, de segunda a sexta, um exemplo, e à noite você está na faculdade ou no cursinho ou num curso profissionalizante, você vai ter o sábado e o domingo. Então, o que é que eu fazia? Quando eu trabalhava de segunda a sexta e estudava à noite, sábado e domingo eu me lançava na obra. Era consagração no sábado de manhã, escola dominical, saía ao campo, à noite estava na igreja e às vezes aproveitava até uma sexta-feira, mesmo muito cansativa, que é o dia que a gente está mesmo só o pó, né? Mas eu ainda ia para uma vigília, eu dizia, não, eu tenho que aproveitar. Ou seja, é aproveitar o tempo que você tem disponível. Se você tem um intervalo de almoço que é razoável, tire o seu momento para comer, para se alimentar, tire ali um tempo para você ler a Bíblia, para você orar, procure um lugar tranquilo na escola, na faculdade, ou até mesmo na empresa. Hoje, a gente tem essa questão de usar muito o smartphone, tem um aplicativo ali no celular para ler a Bíblia, né? Então você vai num cantinho ali, eu às vezes até sentava no chão assim, da escola, da instituição de ensino, ficava ali sentado, lendo, vendo alguma coisa interessante, alimentando a minha alma. Eu creio que o jovem ele só não pode perder a conexão com Deus. Ele só não pode perder essa referência de ter o seu devocional. A gente tem que entender o seguinte, a vida espiritual, a questão da oração, a questão da leitura da Bíblia, não é penitência para nós, é uma questão de sobrevivência. Diante desse mundo mal que a gente vive, em face a um mundo iníquo, divorciado de Deus, uma geração perversa, nós precisamos sobreviver espiritualmente. E se o jovem não ora, se o jovem não busca, se ele não lê Bíblia, se ele não cultiva o seu devocional com Deus, facilmente ele será vencido na batalha. A nossa alma, ela também precisa ser refeita. A gente vive hoje uma correria, Manassés, muito grande. Uma das grandes preocupações que se vê hoje na juventude, eu e Milene, nós temos 2 garotos, e que eu observo é aquela questão que a pessoa acha que tem que ocupar cada milímetro do tempo, segundo. É uma geração que não consegue ficar parada 1 minuto, não é? Tem que estar sempre vendo alguma coisa, mas a gente precisa fazer o que os antigos faziam lá na Bíblia, né? Davi parava para meditar, para pensar
na grandeza de Deus, e foi daí onde surgiram os grandes salmos que hoje alimentam a nossa alma. Alguém tem mais perguntas? Pai do Senhor, meu nome é James, sou da área 24. E, irmã Milene, nós ouvimos um pouco das suas experiências na casa do Senhor e ficamos mais curiosos. A gente vê que geralmente as moças tendem a se dedicar mais ao louvor e os rapazes mais à pregação da palavra. Mas a senhora prega, a senhora dá estudo e também participa do programa da irmã Judite. E gostaria de saber como é que se deu esse seu interesse pela palavra. Quando você disse a senhora prega, já ficou bem pesado para mim, né? Vou dizer assim, eu falo de Jesus quando me solicitam, porque falar de Jesus é maravilhoso, né? E todos aqueles que servem ao Senhor e o amam têm prazer de falar nele. Mas eu entendi o que você quer dizer. De fato, eu penso assim, que os jovens, eles talvez tenham essa preocupação de se dedicar mais à palavra, porque muitos deles, até solteiros já, né? Eles já são separados para servir na igreja como cooperador, aí como auxiliar. Muitos já chegam até ao diaconato, mesmo estando solteiros. Já teve casos de presbíteros, né, que chegaram também a ser apresentados sendo solteiros. Meu esposo mesmo, quando nós nos casamos, já fazia alguns meses, né, que ele era responsável por uma congregação ali de Salinas, na área 9. E quando eu me casei e vim morar aqui, ele já dirigia essa congregação como diácono, mesmo sendo solteiro. Então, talvez por essa questão, por essa visão, né, de que eu posso ser um obreiro, ou então eu tenho uma chamada, ou pelo menos um desejo de cooperar na obra do Senhor, eu tenho que ler a Bíblia e me preparar. E as moças, às vezes, ficam um pouco esquecidas da palavra, né? Não que louvar não seja maravilhoso, louvar é lindo, é maravilhoso, mas todo crente, seja ele criança, adolescente, jovem, tanto moça quanto rapaz, ancião, seja quem for, o cristão, ele ler a Bíblia e meditar na Bíblia é uma questão, como ele já falou, de sobrevivência. Então, não só os rapazes precisam conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o alimento, ela é a bússola de todo cristão, seja rapaz, seja moça. Então, talvez ela pense assim, eu não vou ser um obreiro da casa do Senhor, eu não vou dirigir um culto, então não vou me dedicar à Bíblia, vou cantar. Porém, a mulher, a moça, ela também tem o seu espaço na casa do Senhor e na obra do Senhor. Inclusive até em funções de liderança. Por exemplo, uma jovem que dirige uma campanha evangelizadora, né? Ela lidera ali um grupo da campanha evangelizadora, claro, sob a autoridade e os cuidados de um líder, né? De um presbítero, de um coordenador, de um evangelista ou de um pastor, mas ela ocupa uma posição de liderança, ela lidera outros jovens. Uma irmã, por exemplo, ela dirige o círculo de oração, né? Uma irmã ou uma jovem, ela pode ser professora de escola dominical. Então, como eu vou ser professora de escola dominical? Como eu vou lidar com adolescentes, se assim me for facultada a oportunidade? Como eu vou dirigir uma campanha evangelizadora se o livro base, que é a Bíblia, está bem longe de mim? Se eu nunca me importei em ler e em meditar, né? Desde a minha infância, que eu sempre gostei muito de ler. Eu falo isso de um modo geral, né? Desde a minha infância, sempre amei a leitura, sempre amei livros. Chegou um tempo assim na minha vida, na minha juventude, que eu tinha um hábito tão forte de leitura que às vezes eu chegava da faculdade já muito tarde, que eu estudava numa cidade vizinha, no sertão, eu morava em Floresta e estudava em Belém de São Francisco. E eu chegava cansada e ia dormir, apagava a luz e dormia. Mas eu ficava naquele pensamento de que eu não tinha lido, eu precisava ler, tornou-se um hábito mesmo. E ali eu tinha que levantar, ler, nem que fosse um versículo, um capítulo, eu precisava ler. Então, eu penso que devido a essa minha vontade de ler, esse meu gosto pela leitura, meu amor pela palavra de Deus, que é um amor que tem que existir no coração de todo cristão, e também pelo incentivo do meu pai. Né? Como já foi falado, eu sou filha de pastor e quando eu tinha apenas 6 anos de idade, meu pai foi chamado para a primeira cidade, inclusive no sertão de Pernambuco, a cidade de Parnamirim, e eu tinha apenas 6, 7 anos. E como eu já mencionei, eu precisava ajudar o meu pai, eu era a filha mais velha. E me doía, às vezes, ver que ele ia para os cultos evangelísticos, às vezes em vilas, em vilarejos. E eu, como filha mais velha, eu precisava acompanhá-lo. Meu irmão era uns 3, 4 anos mais novo do que eu.
Então, eu me sentia na responsabilidade de ter condições de ajudá-lo de alguma forma. Quando um dia, num culto ao ar livre, numa vila, lembro como hoje, nós íamos a pé, eu lembro com muita alegria desse tempo, foi falado, né, da disposição dos jovens de trabalhar para o Senhor. Eu me lembro que nós caminhávamos quilômetros com uma lanterna para evangelizarmos nos sítios, nas vilas. Se alguém dessa época estiver me ouvindo, vai lembrar disso, né? E quando chegamos nessa vila, tinham poucos crentes, inclusive para pregar. E meu pai olhou para mim, que eu era dessa que só cantava. Eu tinha sempre esse medo de falar e eu sempre me preparava para cantar. E aí toda vez ele dizia assim, hoje você vai pregar. E eu dizia, não pai, eu tinha uns 11, 12 anos, eu não tenho coragem, eu tenho vergonha, não sei falar nada. Ele, você não lê a Bíblia? Quem lê a Bíblia sabe falar de Jesus. E eu ficava quieta. Aí ele, vamos ouvir a irmã Milene. E eu dizia, saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quando eu ia falar, a coragem faltava. Então eu dizia, vou cantar um hino. Aí ele olhava assim para mim, frustrado, né? E por várias vezes isso aconteceu. Até que um dia eu disse, não, hoje eu vou dar essa alegria para o meu pai e eu achava que ia pregar, né? Eu achava que pregar era assim muito fácil, eu vou pregar. E ele disse, vamos ouvir, irmã Milene. Quando eu passei assim por ele estava dirigindo o culto, ele disse assim, hoje não vai cantar, viu? Hoje você vai pregar. E eu lembro do texto que eu li, João, aquele texto de João que diz, disse Jesus, 14:6, né? Disse Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E fez muito bem feito, que até hoje a senhora prega a palavra de Deus. Manassés, deixa eu lhe dizer qual foi a minha pregação. Eu parei, não tinha o que dizer, eu disse, meus irmãos, Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Eu só repeti o versículo. Foi a maior pregação da sua vida. Pois então. é, mas ele me deu um elogio tão grande, ele disse, foi muito bom, da próxima vai sair melhor. Aí eu me animei e continuei. Vamos encerrar esse bloco com louvor com o nosso presbítero Josafá Souza e daqui a pouquinho a gente retorna com o ADNews Jovem. Pai do céu, me ajude a levar minha cruz, a viver nesse mundo imundo e mostrar para este mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, mas que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola. E eu venho pedir de agora. Me ajude a fazer a lição. Pai do céu, me perdoe, embora eu não mereça. Aleluia. Dai-me forças para erguer a cabeça. Eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda e me ampara. Me sustenta e me prepara para quando teu filho voltar. A Rede Brasil de Comunicação está 24 horas ao vivo pelo canal do YouTube Rede Brasil Oficial. Assista em alta definição seus programas favoritos, como os devocionais, jornalísticos e infantis. Inscreva-se neste canal e receba notificações dos conteúdos produzidos pela RBC. Mantenha-se informado de toda a nossa programação. Rede Brasil Oficial, comunicando Jesus,
comunicando a verdade. Os campos são muitos, os obreiros são poucos. Enquanto você perde tempo, o mundo perde a vida. Muitos povos precisam de Deus. Esta é a hora de reagir. Desperte e faça com que milhares de pessoas no mundo conheçam a Cristo. Ore, envolva-se, faça missões. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma igreja missionária. O modelo da família constituída por Deus é perfeito e fundamental para o progresso da humanidade. Sabemos que os valores e os princípios cristãos beneficiam a sociedade, mas alguns preferem ignorá-los. Defendemos e acreditamos no padrão da família constituída por Deus, homem e mulher. Os ensinamentos do Senhor Jesus são valiosos e importantes para a construção de um mundo justo e solidário. E criou Deus, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27. É impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. George Washington, presidente dos Estados Unidos no século XVIII. Bíblia Sagrada, maior tesouro para a humanidade. Leia você também. Não desperdice seu tempo compartilhando notícias desagradáveis. Compartilhe a verdade. Compartilhe Jesus. Rede Brasil. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Salmo 119, 18. Estamos de volta com o nosso AD News Jovem. Muito obrigado pelo carinho, por sua audiência. Continue conosco. Tem mais palavra de Deus, tem mais ensinamento, aconselhamento para toda a nossa juventude. Mais uma vez apresentando aqui a nossa plateia, os jovens da Casa do Senhor Jesus, representando você, jovem que está aí em casa acompanhando o AD News Jovem de hoje, e o casal convidado, o evangelista Fábio Benício e a irmã Milene Barbosa. E o tema do nosso programa de hoje são os jovens cristãos engajados na obra do Senhor Jesus, envolvidos na obra do Senhor. E o nosso pastor evangelista tem investido pesado, ocupando os jovens, são muitos trabalhos. Eu queria até pedir ajuda aqui dos nossos jovens. Quais os trabalhos desenvolvidos pela nossa igreja? Hoje tem culto jovem, né? Quem aqui já pregou, já dirigiu culto jovem? Ali tem quase todo mundo, tá vendo que bênção? Quais os outros trabalhos? Férias, me ajudem. Oração da campanha, alguém aqui é dirigente de campanha? Tem um dirigente aqui, amém. Já é casado? Não, é jovem, né? Tem mais trabalhos também para jovens, quais? Pré-congresso, o Dia Jovem, tem círculo de oração jovem também, né? Encontro de jovens. Então, evangelista, esse trabalho não falta para os jovens da Casa do Senhor. Com certeza, para quem quer trabalhar para Jesus, sempre tem oportunidade. É como diz o hino da harpa, né? Há trabalho pronto para ti, cristão. Não tem desculpa para não trabalhar. Não tem desculpa. Tem espaço, tem oportunidade. E a irmã Milene estava falando e eu estava pensando aqui. O importante é o jovem achar o seu lugar na casa de Deus. Ele não ficar alheio, ele não ficar por fora, não é? Ele se envolver. Tem o que canta, tem o que sabe tocar um instrumento, que eu acho lindo, mas eu nunca aprendi.
Deus não me deu ainda esse dom da música. Eu acho muito bonito quando o bom Josafá está tocando, cantando aqui, os músicos aqui, esse back vocal, né? 2 vezes, quando Deus perguntou quem quer cantar. Back vocal aqui, muito lindo. Eu acho muito bonito. Mas eu ficava pensando na igreja, meu Deus, o que é que eu vou fazer na obra de Deus? E quando Josafá falou do pai dele aqui, eu me lembrei, a gente nunca deve desperdiçar uma oportunidade de servir a Deus, seja a tarefa mais simples, seja pintando uma parede, seja passando um pano num banco, seja carregando o banco, que eu carreguei muito, ainda carrego, não é? Caixa mesmo, a gente tinha uma equipe, Manassés, de cruzada na área que a gente cooperava, e a gente tinha uma camisa verde, a gente nunca vai esquecer dessa camiseta verde, e tinha o nome assim, Resgate. A gente se sentia muito importante quando vestia aquela camiseta, né? E o que é que o Resgate fazia? Carregava a caixa para cima e para baixo, né? Mas ali era um trabalho tão bom, tão agradável, que a gente se sentia muito realizado fazendo aquilo ali. Então, o jovem nunca desperdiçar uma oportunidade de servir a Deus. Se ele sabe compor, então faça música. E se você sabe fazer uma poesia, compor uma poesia, um poema, um jogral, tem jovem que sabe fazer jogral maravilhosamente, né? Às vezes tem um dom e não sabe que tem aquele dom, não desenvolve. Exatamente. Né? Tem outro que sabe ornamentar um templo para o culto de missões, que ninguém sabe fazer como aquela pessoa, né? Então é achar o seu lugar na obra de Deus e nunca desperdiçar nenhuma oportunidade. Ele está sempre disposto a servir. Eu ia com os obreiros quando me chamavam para ir dirigir um culto, eu ia junto com os presbíteros, com os diáconos, me empolgava aqui só. Eles puxavam meu paletó para eu não sair disparado tomando tempo, né? Mas, enfim, não desperdiçar tempo e procurar se envolver na obra do Senhor. É como foi falado aqui, tem culto jovem, escola dominical, né? Tem tanta tarefa na casa de Deus que às vezes a gente não está enxergando onde pode ser útil. Não é somente naquelas tarefas que dão certa projeção. Não é querer, como a gente diz no nosso nordestês, querer aparecer. É querer servir, né? É querer ajudar, é querer cooperar na obra de Deus. A irmã Milene até falou que ia no interior, às vezes andava muito. Hoje nosso pastor Ailton José Alves tem investido, tem construído templos, reformado templos. Então, em cada esquina a gente vai encontrar uma Assembleia de Deus. Distância também não é problema. Graças a Deus, hoje, quando você vai no sertão, por todo o estado de Pernambuco, né? A gente fica maravilhado, porque sempre que estamos viajando tem ali um templo nosso, né? Seja na vila, seja na agrovila, seja no sítio, na fazenda, tem sempre um templo nosso. Mas é claro que há 30 anos atrás não era assim, né? Nós tínhamos que caminhar essa distância que eu falei, que nós íamos com os jovens da igreja lá em Parnamirim, era para entregar uma santa ceia a uma família. E ela tinha 90 anos, a irmã Maria, era cega dos 2 olhos, era deficiente visual. O filho dela também, só que de um olho só. E a filha também já quase não andava, era também de idade. Mas nós íamos com muita alegria. E quando chegávamos lá e ouvíamos a irmã Maria cantar, que estava alegre com Jesus, aquilo ali, né, fez parte da nossa história. E os jovens que se envolveram com aquele trabalho, muitos hoje continuam servindo a Jesus com alegria. Eu acho que os jovens, antigamente, quando não tinha informática, não tinha celular, não tinha redes sociais, eu acho que era muito mais fácil também estar juntos. Hoje, apesar da internet, parece dar essa sensação de proximidade, mas afasta ainda mais as pessoas, afasta os jovens, né? Eles estão cada vez mais distantes. Eu posso assistir um culto de casa, eu posso acessar a internet e ver um pastor pregando. Nosso tempo a gente tinha que ir. Realmente, há muita ocupação nas redes sociais, na internet, os jovens têm que se desconectar um pouco mais. Porque é importante congregar, né? É importante estar junto. As redes sociais são uma bênção também, quando são bem usadas. Porém, às vezes, o que ocorre é que ela nos nos aproxima tanto de quem está longe e nos deixa tão longe de quem está perto.
né, do nosso ciclo ali menor, mais fechado, que de fato é a família, são os amigos, são os jovens. Então, eu tenho boas recordações, boas lembranças da minha juventude na casa de Deus, pelos vários lugares, as várias cidades que meu pai teve a oportunidade de passar. Eu carrego com muito carinho no meu coração todo o grupo de jovens. Eu lembro de cada um deles, muitos nós nos comunicamos até hoje, a grande maioria já constituíram família. E nós, sempre que nos encontramos, temos muita coisa para relembrar, porque nós estávamos sempre ali juntos, né? O domingo à tarde para evangelizar, ia sempre um número grande de jovens para o evangelismo, enfim, nós tínhamos prazer de estar na casa do Senhor. Posso dizer que uma das coisas que chamou a sua atenção no evangelista foi esse engajamento dele na obra? Na verdade, a nossa história não dá para contar aqui, porque o tempo realmente vai ser muito pequeno. Nossa história vem de Deus, eu não tenho dúvida disso, né? Eu sempre orei buscando que o Senhor me direcionasse nessa escolha, porque é uma escolha muito difícil, né? Eu já ouvi uma pessoa falar uma vez que um bom casamento faz você cair no céu, enquanto que um mau casamento faz você cair no inferno em muitas situações. São pessoas, claro, que é um modo figurado de falar, mas são pessoas que vivem talvez arrependidas até do fato de terem se casado, porque fizeram uma má escolha. Foram levados apenas pelos seus pensamentos, a sua emoção, né? Deixaram que apenas a emoção ou a paixão falasse mais alto, mas não pararam para buscar o direcionamento de Deus e também observar, porque não é só também orar. É nossa responsabilidade também de observar se ele é um bom filho, se ela é uma boa filha, se ele serve a Deus ou não. Porque a gente, claro, não dá para saber o que está dentro da pessoa, mas a Bíblia é clara quando diz que pelo fruto se conhece a árvore. É claro que através do testemunho daquela pessoa no dia a dia, você vai descobrindo quem ele é. Estão ouvindo, né? Então eu tinha muito medo de fazer uma escolha errada, porque também desde muito jovem eu sabia que Deus tinha algo assim na minha vida, na sua obra. E eu sabia que se eu escolhesse errado, eu ia colocar tudo a perder. E eu tenho algo comigo que eu digo desde sempre: Senhor, eu só vou ser feliz completamente. Eu só serei uma pessoa realizada completamente se eu viver cada projeto que Tu tens para mim, né? E eu agradeço a Deus por ter me escolhido, mesmo sem eu merecer, porque a gente olha para a gente e pensa assim: por que Ele me escolheu? O critério é dele. Mas que bom que junto com o chamado vem a capacitação, né? E ele me escolheu para estar aqui ao lado do meu esposo, né? Hoje já estava na presciência de Deus. E eu acho que eu não vou contar hoje não, irmão Manassés, porque é muito comprido. Foi todo um trabalhar de Deus para que a gente se conhecesse, eu não o conhecia. E nós fomos apresentados por uma foto que não foi endereçada a ele, mas eu participei ativamente de um congresso de jovens que houve lá em Floresta. E o pastor Edivaldo, que na época era o pastor lá em Floresta, veio para a superintendência das escolas dominicais, onde ele trabalhava, e trouxe o álbum com as fotos do congresso. Nosso antigo Instagram. Pois é. Pois é. E ele começou: posso ver, pastor? Aí pode, foi um congresso de jovens. E em meio a tantas jovens, ele acabou me vendo. E dali, diz ele que se apaixonou, né? Eu creio que sim. Ele teve um interesse. Quando ele chegou de volta, me falou que tinha esse rapaz interessado em mim, mas eu não sabia quem era. E a partir dali, Deus colocou amor no meu coração, mesmo sem conhecê-lo. E a partir daquele momento eu fui conhecendo e fui entendendo que era o projeto de Deus para nós. Deus nos uniu, né? Com uma finalidade, e estamos felizes trabalhando para Jesus com alegria. O senhor ficou emocionado, ministro? Oh, bendito congresso, né? Glória a Deus. Eu acho que os jovens estão curiosos, querem fazer alguma pergunta? É o nosso jovem. Pai do Senhor, meu nome é João Sadak, eu sou da EA 24. E a minha pergunta é em relação aos jovens cooperadores que sentem essa chamada de Deus nas suas vidas para seguir na carreira do ministério. Quais são as suas orientações que o senhor passou por essa etapa? O que o senhor tem a nos dizer? Os Timóteos de hoje, né? Josadak, veja bem, o chamado de Deus, ele vem primeiro como uma convicção. Ele vem em forma de convicção. Deus nos faz sentir, Deus nos fala de algo sobre o futuro. Porém, Ele não diz tudo. Não diz tudo o que vai acontecer. As coisas vão se desenrolando paulatinamente e gradualmente. Porém, o que é que a gente tem que entender? Que dessa convicção, desse chamado, que pode vir numa forma de uma palavra de Deus, de sabedoria, de uma revelação, de um sonho, de uma profecia também, que Deus também fala, né?
até mesmo de uma convicção do coração, um sentimento interno de que Deus tem algo na vida da pessoa, mas desse sinal até o cumprimento existe um tempo, um espaço de preparação. Como aconteceu comigo? Na minha infância, Deus já falava de alguma forma disso que Ele tinha na minha vida, de hoje estar servindo no ministério, de estar cooperando com o meu pastor. Mas o que acontece? Eu fui me ocupar, eu fui fazer minha parte. Eu cantava em órgão de louvor, cantei em conjunto, em coro jovem, né? Em coral. E eu era componente dos órgãos de louvor da igreja, era da escola dominical, aluno, depois professor adjunto, depois professor. Então isso foi acontecendo aos poucos. Deus ia falando, ia mostrando. Aí chegou o momento que, jovem ainda, solteiro como minha esposa falou, Deus falou o coração do pastor, né, do pastor presidente, pastor Ailton, e ele me trouxe para a obra com 23 anos. Eu tinha um emprego externo, trabalhava numa empresa, numa editora, já servia como diácono da igreja, jovem solteiro, e ali eu fui dirigir uma congregação, mas até então eu estava envolvido na obra, na campanha, cantando em órgãos de louvor. Comecei a tirar a escala de culto e Deus vai dando, não é, o conhecimento, vai ampliando o nosso entendimento da obra, porque a gente, como eu disse, está sempre aprendendo, né, como jovem. A gente agradece a Deus por ter dado essa visão ao nosso pastor presidente de aproveitar jovens no ministério, né? A gente sabe que antigamente não era tão fácil, devido às próprias condições da igreja, era a conjuntura, aquele tempo. Quando os homens vinham servir no ministério já estavam aposentados, de certa idade, porque as condições da igreja eram pequenas. Então, Deus falou o coração do pastor Ailton, e eu vi em certa ocasião Deus falando de forma pública, dizendo que usaria ele para levantar um ministério jovem, não é? Então, eu vi homens, como Milene falou aqui em um de seus comentários, sendo consagrados a presbíteros solteiros, ministros sendo aproveitados jovens. A gente tem pastores aí, até pastor setorial, né? Muito jovem, cuidando de igrejas de grande porte. Então, é uma igreja que investe no jovem. O pastor tem essa visão de investir no jovem. E o jovem, ele deve fazer aquilo que eu disse: orar, ler a Bíblia, não desperdiçar nenhuma oportunidade, né? E estar sempre disponível, servindo, porque Deus sabe onde a pessoa está. Lá em Atos capítulo 16, você vê que a Bíblia fala ali de Timóteo. Deus fez com que Paulo encontrasse Timóteo lá em Listra, né? Em uma de suas viagens missionárias, e os irmãos falaram de Timóteo a Paulo, disseram: olha, este jovem é um rapaz crente, ele tem bom testemunho, ele é envolvido. Aí o que faz Paulo? Chama-o para ser um dos seus cooperadores, né? Então, ninguém começa por cima. Na obra de Deus, a gente tem que entender que é uma igreja que prima por isso. Você vai lá para as bases aprender com os servos de Deus. E até por um tempo, muito tempo, Deus lhe esconde. E esse anonimato, ele é maravilhoso na vida da gente. Porque são os anos que fazem a nossa fibra espiritual, não é? Então, no tempo, Deus mostra. Deus fala ao coração do pastor. A gente fica muito feliz porque a gente sabe que Deus fala com a liderança da igreja. Você não vai precisar estar se expondo, você não vai precisar estar lá, né, empurrando ninguém, forçando a porta, não, vai trabalhando. A gente vê aí obreiros dessa igreja que Deus mostrou ao pastor, que estavam nos rincões lá do estado, Manassés, lá nas cidades mais distantes, não é? Aí Deus faz com que aquele obreiro apareça, Deus faz com que aquele obreiro cria surja, situações, né? Cria um meio, né? Então tem homens aí que a gente viu que o pastor trouxe de longe, investiu nele e hoje está aí servindo como ministro. E outros, nem todo mundo tem aquela chamada para o ministério, mas vai ser um crente usado por Deus em qualquer área que Deus
lhe designar. Né? Mais alguma pergunta? Paz do Senhor, meu nome é Raquel, sou da área 1. E, irmã Milene, todos os domingos nós saímos a campo com a campanha evangelizadora. E é muito gratificante podermos falar do amor de Deus, termos esse privilégio de falarmos da maravilhosa graça do nosso Senhor. E eu me recordo até de uma experiência que tivemos no dia em que fomos com os jovens e separamos os grupos ali no Marco Zero. E nosso grupo abordou 3 rapazes muito jovens e começamos a falar de Deus, falar a palavra de Deus a eles. Só que eles se voltaram a nós cheios de argumentos. E nós ficamos ali orando, né, em espírito de oração, para que Deus nos concedesse aquelas almas. E Deus colocou em nossas bocas a palavra, porque Deus sonda os corações e a palavra dele é como espada de 2 gumes, né? Que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, que só ele sabe onde é. E nós demos as palavras a eles, e aí eles nos revelaram que estavam passando por situações, que aquela palavra atingiu aquela situação que eles estavam passando. E eles ali se renderam, foram convencidos pelo Espírito Santo, da presença de Deus, foram convencidos do amor de Deus para com eles, que mesmo eles rejeitando a Deus, Deus, como um bom pastor, foi até eles. E eles, os 3, entregaram suas vidas e saímos dali regozijados. Amém. E amando mais essa obra, e amando mais ao nosso Deus. E só que sabemos que há muitos jovens que são muito tímidos para sair a campo, para falar do amor de Deus. E o que é que podemos dizer a eles para que eles vençam essa timidez e possam amar mais o evangelismo, amar mais as almas? É bem interessante a sua pergunta. Eu assim, como eu falei, não é, naquela minha história, assim, que meu pai, meio que por livre, espontânea pressão, me colocava para ajudar ele nos cultos públicos. Então, ele acabou desenvolvendo em mim, me ajudando, me incentivando a criar um pouco mais de coragem de falar em público, que não é algo fácil para muita gente, né? A gente precisa considerar que nem todos têm a habilidade de falar em público, a coragem de falar em público, porque existem pessoas que, de fato, são muito tímidas. Mas, graças a Deus, que o evangelismo, ele não está atrelado apenas a você encarar uma multidão e falar em público. O evangelismo, ele pode se dar em qualquer lugar, começando na sua casa, né? Se tem pessoas no seu lar que não são ainda servas de Deus, você começa ali a evangelizar, na sua vizinhança, na escola. E eu tinha uma grande dificuldade, assim, com o evangelismo pessoal. Eu era muito tímida para iniciar, para puxar a conversa. E aquilo começou a me incomodar, porque eu comecei a orar e pensar, Senhor, já há tanto tempo que eu estudo nessa escola, eu nunca ganhei ninguém para o Senhor, eu nunca tenho coragem de falar, me ajude. E aquilo começou a me incomodar. E eu comecei a orar nesse sentido. E eu orei a Deus assim, faça com que alguém venha até mim e me pergunte alguma coisa para que eu possa evangelizar. E Deus fez, né? Até há uns 15 dias atrás, essa irmã é chamada Magali, ela é lá da cidade de Poção, ela entrou em contato através do programa A Mulher e Seus Desafios, no Dia das Mães, lembrei, e disse que eu era mãe na fé dela. Eu quase chorei no ar, porque só sabe o que gerar espiritualmente alguém, ganhá-lo para Jesus, é quem passa por essa experiência. Então, Deus me ouviu e sabia que, de fato, era um bloqueio que eu tinha, era uma dificuldade que eu tinha. E o que aconteceu? Ela começou a me procurar. Nos intervalos, ela chegava e dizia, Milene, e ela era de uma família tradicionalmente, assim, de uma religião muito tradicional na cidade, ela não gostava muito de crente. E ela disse assim, Milene, ela começava a dizer, eu tive um sonho. Eu sonhei com tal coisa, e eu entendi e dizia a ela, é Jesus lhe chamando. E ela dizia, o que é que a Bíblia diz sobre tal coisa? E eu dizia, a Bíblia diz isso. E comecei a evangelizar, a barreira foi quebrada, eu me mudei dessa cidade, e assim que eu me mudei, eu recebi a grande notícia de que ela aceitou a Jesus como Salvador, e até hoje está lá dando fruto nesse lugar. Então, se você é tímido, porque talvez seja mais introvertido, não é desculpa para que não se evangelize. Ore a Deus. Deus vai lhe dar uma forma, Deus vai lhe dar uma estratégia e você vai conseguir vencer esse bloqueio e falar do amor de Jesus. Bênção. Queremos mais uma vez agradecer a sua audiência, o seu carinho, você que está acompanhando o AD News Jovem. Acompanhe também através das redes sociais, é só você acessar www.redebrasiloficial.com.br.
Nesse momento vamos ouvir mais um louvor para a glória de Deus com o presbítero Josafá Souza e o nosso grupo de louvor. Com minha vida quero te adorar, a minha família quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar. Com minha vida, Deus, com minha vida, quero te adorar, minha família, quero te entregar. Sei que posso sofrer, sei que posso chorar, mas o que eu tenho, Pai, coloco em teu altar. Agora eu levanto as minhas mãos e abro meu coração pra te adorar, pois santo és, Senhor. Não importa o que vão pensar de mim, não importa o que vão falar de mim, o que me importa é que eu nasci pra te adorar. Santo, só tu és santo, não há Deus semelhante a ti. Santo, só tu és santo, pra te adorar foi que eu nasci. Santo, santo, só tu és santo, não há Deus semelhante a ti. Santo, só tu és santo, pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci. Pra te adorar foi que eu nasci. Glória a Deus, para adorar a Deus foi que todos nós nascemos. Digam amém. Glória a Deus. Nós vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais no AD News Jovem. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Gálatas 6, 9. Não desperdice seu tempo compartilhando notícias desagradáveis. Compartilhe Jesus. Compartilhe a verdade. Rede Brasil. E com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Ore, envolva-se, faça missões. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, uma igreja missionária. Creio que a Bíblia é o melhor presente que Deus já deu ao homem. Todo o bem da parte do Salvador do mundo nos é transmitido mediante este livro. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos no século XIX. Bíblia Sagrada, maior tesouro para a humanidade. Leia você também. A existência da Bíblia como livro para o povo é o maior benefício que a raça humana já experimentou. Todo esforço para depreciá-la é um crime contra a humanidade. Immanuel Kant, filósofo alemão do século XVIII. Bíblia Sagrada, maior tesouro para a humanidade. Leia você também.
Peça ao Senhor chuva de primavera, pois é o Senhor quem faz o trovão. Quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Zacarias 10, 1. Em seu coração, o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Provérbios 16, 9. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3, 20. Que bênção! Estamos de volta com o nosso ADNews Jovem. Muito obrigado pelo seu carinho, por sua audiência, você que acompanha a nossa programação. Lembrando que você pode acompanhar o nosso programa através das redes sociais. Acesse www.redebrasiloficial.com.br. O tema de hoje do nosso programa é o jovem cristão e o seu envolvimento na obra do Senhor Jesus. Recebendo este casal abençoado, o nosso querido evangelista Fábio Benício e a irmã Milene Barbosa. Alguém da plateia tem mais alguma pergunta? É o jovem, qual é o seu nome? Paz do Senhor, meu nome é Abinoam, sou da área 34. Queria fazer a pergunta para o evangelista Fábio Benício. Evangelista, nós sabemos que para fazer a obra de Deus é preciso ter dedicação na oração e na leitura da palavra. Eu, por exemplo, coopero com o pastor como preletor de culto jovem e dirigente de campanha. O que devo fazer para ter mais desejo na oração e na leitura da palavra? Veja bem, Abinoam, o jovem que serve a Deus na igreja, principalmente o que exerce uma função, como é o seu caso, ele deve ter o seu momento de leitura, de pesquisa e de oração. Obviamente, o desejo só vem com a prática, né? Milene falou aqui no começo sobre ler e orar mesmo sem estar com vontade, não é? Por quê? Para que isso se torne um hábito saudável, para que isso se torne uma cultivação da nossa vida. O crente, ele precisa, como já foi falado aqui, de orar e ler para sobreviver espiritualmente. Porém, quando ele serve em uma determinada função, ele deve entender que isso agora já tem que ser um hábito de sua vida, tem que ser algo natural. Ele precisa estar sempre se alimentando e também sabendo que vai alimentar outrem, que vai passar a palavra para outra pessoa, né? Então a leitura da palavra é primordial, ler a Bíblia, procurar conhecer. O jovem precisa ir à escola dominical, que é o maior seminário da terra. Ele precisa ir ao culto de doutrina, ouvir a palavra de ensinadores experientes, né? Do seu pastor, como a gente vai na segunda-feira ao Templo Central. Então a gente está ouvindo ali a palavra e a gente está aprendendo, né? Procurar boas leituras que auxiliem na compreensão da Bíblia, porque nós sabemos que a Bíblia é um livro muito vasto, né? A Bíblia contém geografia, a Bíblia contém história, a Bíblia contém antropologia, enfim. Todos os ramos do conhecimento humano estão depositados ali e a gente precisa de uma leitura que ajude a compreender os contextos históricos, né? Por exemplo, eu citei Daniel aqui. Se você vai ler um comentário bíblico sobre Daniel, você vai entender aquela época, os costumes, né, a questão cultural. Então, procurar leituras que auxiliem. Agora, não que essas leituras venham servir de crivo para a Bíblia, né? E sim a Bíblia servir de crivo para essas leituras. A Bíblia é sempre a referência, o livro texto.
O jovem precisa procurar ter intimidade com a Bíblia. E ele só adquire isso lendo-a, conhecendo-a. Procura ler pelo menos uma vez na vida, ela toda, né? Para ter uma compreensão da Bíblia como um livro linear, de Gênesis até Apocalipse. Então, procurar leituras que auxiliem na compreensão da palavra. E a oração que a gente já falou reiteradas vezes, mas continua batendo nessa tecla. Por quê? A Bíblia não é um livro natural, é um livro espiritual. E existe o aspecto revelacional da palavra. A Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz, como foi citado aqui, né? Então, existem nuances da palavra que eu só vou entender em oração. O Espírito Santo vai abrir minha mente e eu vou passar a compreender mais a palavra. Interessante que ele, muito jovem ainda, mas já é dirigente de campanha. E a gente sabe, né? que antigamente era dirigente de mocidade, Isso. dirigente de união, mas o dirigente de campanha, ele dirige toda a igreja, né? Ele envolve toda a igreja. Interage com a igreja, né? É uma responsabilidade muito grande. Ali ele envolve os jovens, os adolescentes, as crianças, os idosos, distribui tarefa e trabalho para todo mundo. É uma responsabilidade grande e, como eu já disse, a gente fica feliz em saber que é uma igreja que investe no jovem na casa do Senhor. Agora, uma das coisas que o senhor falou, evangelista, que me chama a atenção hoje, nós vivemos no mundo, né, da tecnologia, da informação, e eu vejo algumas pessoas, principalmente jovens, que estão deixando de carregar a Bíblia. Ah, eu tenho a Bíblia aqui no meu iPhone, no meu celular, no meu aplicativo. Mas é interessante a gente manter os nossos marcos, né? Ir à igreja com a Bíblia Sagrada nas mãos, o livro. Olha, Manassés, essa pergunta é muito importante. Por quê? A Bíblia, ela é cultica, ela é ritual e ela é litúrgica. O que é que eu quero dizer com isso? O culto tem os seus elementos. O culto tem o louvor, o culto tem a oração, o culto tem a oferta e o culto tem a palavra. Então, na hora da palavra, eu tenho que estar com o livro físico, porque ele faz parte do culto, ele é simbólico. E andar com a Bíblia ainda é o distintivo dos crentes. Ter a Bíblia no smartphone, ter a Bíblia no tablet, no notebook, no seu computador de mesa, é maravilhoso. Existem ferramentas maravilhosas de estudo da Bíblia com milhares de versões, inclusive com as versões originais de grego, hebraico, entendeu? Os documentos também em latim, mas andar com a Bíblia e portar a Bíblia no culto é litúrgico, faz parte da liturgia. E é muito ruim quando a gente vê um cristão sem portar a espada, como diziam os antigos. E tínhamos irmãos lá na minha infância que ainda dizia, ando com a espada e o punhal. Dizia qual é o punhal? É a harpa cristã. tem que ter o conjunto. É. E hoje, como o senhor falou, há diversidades, né, de exemplares. Por exemplo, a irmã Milene está com a Bíblia rosa, que é uma Bíblia para mulher, tem a Bíblia para os jovens, tem a Bíblia para a criança. Então é um incentivo a mais, né, para todas as classes andar com a sua Bíblia. Sim, não tem desculpa, né, irmã Manassés? Inclusive essa que eu estou com ela, que é da edição comemorativa do centenário, bem feminina, né, linda. É a mesma Bíblia, é o mesmo conteúdo, a palavra de Deus, mas aí direcionado a públicos diferentes. Bênção. Alguém tem perguntas? Mais perguntas? Paz do Senhor, eu me chamo Lídia, faço parte ali na área 3 e a minha pergunta vai para a irmã Milene. Eu conheço algumas jovens que elas sonham em casar-se, sentem desejo de estudar, estudam, procuram, buscam uma profissão, só que essas jovens elas não sentem desejo de trabalhar na obra do Senhor. Que conselho a senhora daria para elas? Eu diria para elas, trabalhem para Jesus. Lá na frente vai fazer muita falta. Você vai olhar para trás depois que você casar, que você tiver seus filhos, que assim como eu estou nesse momento, porque eu tenho um garotinho de 8 anos e outro de 2, então eu não tenho mais aquela disponibilidade, aquele tempo livre que eu tinha quando eu era solteira. Então, quando você estiver vivendo essa fase que eu estou vivendo agora, você vai sentir falta e você vai perceber que faltou alguma coisa.
Assim como hoje, nós que aproveitamos, olhamos para trás e ficamos felizes, satisfeitos, né, por vermos que trilhamos um caminho na casa do Senhor, plantamos boas sementes, porque quem trabalha para Jesus com alegria não fica sem recompensa, né? E mesmo que Jesus não recompensasse, mesmo que não tivéssemos recompensa alguma, já seria mais do que suficiente. O seu sacrifício na cruz, a salvação da nossa alma, o amor que Ele tem por nós é motivo de sobra para a gente servi-lo e segui-lo por toda a nossa vida. Mas a gente sabe que quem trabalha para Jesus com alegria, como Jesus disse a Pedro, né? 100 vezes mais aqui e por fim a vida eterna. Então, é bom pensar em casar? Sim, eu diria jovens. Pensem no futuro e já comecem a orar por isso. Orem pelo casamento de vocês, para que Deus ajude, direcione, para que vocês façam uma boa escolha. Casar é maravilhoso. Por mais que essa sociedade deturpada queira mostrar que o casamento é uma coisa antiquada, é uma coisa do passado, que é uma instituição falida, não é falida. Porque o casamento foi instituído por Deus. Deus viu que não era bom o homem estar só e ali Ele cria, Ele institui o casamento. E é importante, sim, pensar em casar, pensar em fazer boas escolhas, inclusive na vida profissional, né? Porque aqui falou-se muito também voltado para aqueles jovens que têm uma chamada de Deus, talvez para ser futuramente um presbítero, um diácono, um missionário, um pastor, ou as meninas que aqui estão, né, para serem esposas de pastor ou missionárias ou dirigentes de círculo de oração. Mas talvez Deus tenha um propósito na sua vida para lhe usar no seu ambiente de trabalho, né? Até como profissional. Imagina um médico, servo de Deus, o que Deus pode fazer através de um jovem médico compromissado com Deus, com o amor de Deus, porque é preciso ter o amor de Deus para lidar com aqueles pacientes. Então, através daquela vida devotada a Deus e comprometida com o reino de Deus, quantas coisas maravilhosas Deus pode realizar através de um jovem crente, né? Uma moça, um rapaz que tem um compromisso com Deus de ser luz, de ser bênção lá no seu ambiente de trabalho. Então, se você não se sente vocacionado para o ministério também, não se sinta menor, inferior, como se você não fosse bênção, você é bênção sim. É como já foi falado, descubra sua missão, sua vocação no reino de Deus. E isso a gente descobre em oração. E também se submetendo, né? Porque às vezes tem pessoas que têm dificuldade de se submeter à liderança, né, da igreja, pessoas que Deus coloca acima de nós para nos cuidar, eu agradeço a Deus pelos líderes que passaram pela minha vida, né? Começando hoje pelo meu pastor presidente, até aqueles da minha infância, como eles abençoaram a minha vida, como eu sou grata por tudo que aprendi. Então, quem quer trabalhar para Jesus tem que trabalhar em obediência, em submissão a Deus, a sua palavra e aqueles a quem Deus levantou e entendendo que por mais que você se prepare, que isso é importante, né? Não desperdice tempo, estude, se prepare, busque, pesquise, mas entenda que nós somos dependentes de Deus. E que tudo que nós temos, se não estiver debaixo da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, na obra de Deus não funciona, porque nós somos dependentes de Deus. É o Espírito Santo que guia aqueles que trabalham na obra do Senhor. Então, o que eu diria para essa jovem é: pense no seu futuro, pense em casar, ore a Deus para que Ele lhe dê um lar também, para que você possa ter um bom casamento. Se for o caso, busque também uma profissão, os rapazes também, mas não se descuidem da obra de Deus, porque eu penso que todos aqueles que foram libertos por Cristo, todos aqueles que de fato aceitaram Jesus como Salvador, eles têm prazer em servir. Não é nada imposto, não é nada obrigado, é prazer. Mesmo que não seja lá com a posição de visibilidade, aqui nós temos o apresentador, que ele tem a visibilidade diante das câmeras, mas nós temos tantos outros trabalhando nos bastidores. Então, talvez você seja aquela pessoa lá do bastidor, que Deus vai usar você em oração, em intercessão, em apoio, em aconselhamento. Todos são úteis na obra de Deus. Para cada um, para cada servo, o Senhor reservou uma tarefa. E aqueles que ganham visibilidade só ganham por causa daqueles que estão nos bastidores, sim, né? E é um critério de Deus, né, irmã Manassés? Deus dá visibilidade a alguns, não para que eles se engrandeçam, mas para que muitas vidas sejam alcançadas também. Falando em vidas alcançadas, eu creio que há muitos jovens que estão afastados ou que não fizeram ainda a sua decisão em seguir a Jesus. Vocês viram que
aqui os jovens, a nossa juventude não precisa beber, não precisa fumar, não precisa se drogar para ser feliz e servir a Jesus. Não, ninguém está aqui obrigado. Tem alguém aqui obrigado? Está aqui porque é feliz em servir a Jesus. Eu queria pedir ao ministro Fábio Benício para direcionar uma palavra a esses jovens e a esses irmãos e irmãs que ainda não conhecem o amor de Deus ou estão afastados da presença do Senhor Jesus. Eu quero dizer para você, meu jovem, minha jovem, vale a pena servir a Jesus, conhecê-lo, entregar a vida a Cristo, porque a vida ganha outro significado quando nós conhecemos a Jesus. Tem muito jovem, como você falou, por aí, envolvido nas drogas, no crime. Alguns estão até encarcerados nesse momento, não é? Outros, infelizmente, já desceram à sepultura sem conhecer Jesus, mas a gente vê aqui uma plateia de jovens crentes, lavados e remidos no sangue de Jesus, que servem na igreja, que ajudam o seu pastor. Isso não tem preço. Eu quero dizer para a sociedade que eles são felizes, como Milene falou agora, como você falou, porque eles têm Jesus. Eles não precisam das coisas que o mundo oferece para se sentirem importantes ou realizados. Nós nos realizamos servindo a Cristo. Nós temos alegria em servir a Jesus. Então, aceite Jesus. Entregue essa sua juventude para Deus. Se tem uma coisa que eu me alegro, é de ter investido toda a minha juventude na presença de Deus. E isso aqui, não é, a gente se sente muito feliz e honrado e sabe que são frutos, não é, de uma decisão que foi tomada lá atrás. Então... Verdade. Bom, queridos, tudo que é bom termina, né? Mas não fique triste porque amanhã tem mais o ADNews Jovem. Queremos agradecer aos nossos jovens, que Deus abençoe cada um de vocês. Com certeza vocês vão levando aqui a maior riqueza, que é o conselho do nosso evangelista, da nossa irmã Milene. Guardem e coloquem em prática. Você também aí de casa, guarde no seu coração. Lembrando que amanhã nós temos uma outra temática aqui no ADNews Jovem, recebendo o evangelista Sóstenes Pereira e a irmã Marcilene Pereira, sua esposa, falando sobre o jovem e a influência das redes sociais. Então, o programa Jovem amanhã está imperdível, nosso ADNews Jovem. Nós queremos também agradecer à nossa equipe de louvor, que Deus abençoe. Amanhã estará aqui conosco firme e forte, ao nosso presbítero Josafá Souza, que Deus continue lhe abençoando. Irmã Milene, fique à vontade para suas considerações finais. Amém, irmã Manassés. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje, por ter essa oportunidade de estar com os jovens, né? Quando a gente está com os jovens, a gente se sente mais jovem, né? Não que eu seja idosa, sou jovem ainda, mas não tenho mais 20. Mas é sempre uma alegria poder compartilhar com a juventude da Casa do Senhor essas experiências, né? Que em nada glorificam o nosso nome, porque o objetivo é glorificar o Senhor, né? Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. Glória, pois, a Ele. Mais uma vez eu quero agradecer ao meu pastor Ailton, que Deus abençoe. Obrigada pela confiança de aqui estar. Minha amada irmã Judite também, ela que tem muito me ajudado nessa questão da timidez, viu, do nervosismo. Ela é sempre uma incentivadora. Deus abençoe, irmã Judite. Um abraço aos meus pais também, que são a minha referência, né? Me formaram na fé e me ensinaram o caminho do Senhor. E a todos que estão nos ouvindo, que Deus abençoe grandemente. Ministro Fábio, fique à vontade para as suas considerações. Nós queremos agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, de servir nesta igreja com muita alegria, pela vida do nosso pai, do nosso pastor Ailton, que é um líder que prima pela palavra. Deus abençoe sua vida, pastor, nossa irmã Judite também, pastor Júnior, irmã Cristiane, toda a diretoria da igreja. Agradecer também ao nosso superintendente, presbítero Sonivaldo, e essa equipe aqui, né, que está aqui nos bastidores. Tem um staff aqui de profissionais dedicados. Deus abençoe você, né, pelo profissionalismo aqui também, junto com a equipe. Essa plateia linda aqui de jovens, Deus abençoe. Back vocal, os músicos. Me deu vontade de ser músico, é uma pena que eu não consiga aprender. Enfim, toda a audiência da Rede Brasil, é sempre uma alegria estar aqui cooperando na obra de Deus. Presbítero Josafá, foi um prazer. Fique à vontade também para suas considerações e depois cante para a gente. Prazer foi nosso, eu agradeço a Deus, também agradeço ao pastor da igreja que nos dá essa oportunidade, né? Oportunidade única.
Se eu tivesse mais um tempinho, eu ia ensinar o pastor Fábio a colocar umas notinhas. Deus abençoe, usar as palavras do pastor a todos, em nome de Jesus. Amém. Vamos de louvor? Sem vacilar, declarar-se sem temor, não posso trabalhar. Vem enquanto Cristo Mestre está a te chamar. Jovem, jovem, oh, vem trabalhar. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os chegarão. Jovem, desperta, faz-se pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-se pronto e alerta, quantos dias são que restam para o semeador. As gavelas que recolhem joias de esplendor brilharão na tua coroa e darão fulgor. Busca logo essas joias, Deus é premiador. Jovem, jovem, entra no labor. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-se pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-se pronto e alerta, poucos dias são que restam para o semeador. Amanhã já vai passando, não mais voltará. Da colheita o tempo brevemente findará, e perante o teu Senhor vazio te achará. Jovem, jovem, obedece já. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-te pronto e alerta, poucos dias são que restam para o semeador. Vem ver os campos brancos já estão aguardando os braços que os cegarão. Jovem, desperta, faz-se pronto e alerta, queiras logo responder. Eis-me aqui, Senhor. Olha que a seara bem madura está, que colheita gloriosa não será. Jovem, desperta, faz-se pronto e alerta, poucos dias são que restam para o semeador. Glória a Deus. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a você que nos acompanha neste momento. Amanhã tem mais AD News Jovem. E vamos encerrar com a oração com o nosso evangelista Fábio Benício. Oremos. Pai bendito, no nome de Jesus, te agradecemos por este programa, por esta rica oportunidade de estarmos aqui. Continua abençoando a vida do teu servo, o anjo da igreja, o pastor Ailton, todos os que cooperam nesse ministério. Continua abençoando essa equipe que estará trabalhando, Senhor, aí durante os dias que seguem, toda essa plateia, os músicos, vocal, a vida de cada pessoa que está aí na audiência da Rede Brasil. Fica conosco, continua abençoando a minha esposa, meus filhos, minha família, as nossas famílias, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.